Fala galera, mais um podcast da Gringa. Tô aqui, o Vitor tá ali. Hoje, Fala, mais uma galera. vez, escondidinho. Infelizmente a Tô gente tá escondido. com um probleminha aí técnico, né, Vitor? É isso aí. Mas no próximo, com certeza, vai estar resolvido. E a gente tá com um convidado super especial aqui, que é o cara. O cara é produtor vocal de todo mundo aí da cidade que você conhece. O cara é professor de canto, de geral também, é o professor mais. Eu ia falar mais bem pago, mas não sei se pode falar isso não. Rapaz, Mais brabo é, mais É brabo o mais bravo que tem aí. O cara tem muitos alunos na cidade. Vocês já estão até desconfiando, né? Ele já deu uma palhinha ali. O cara é cantor, compositor, e agora é empresário também, que eu tô sabendo que ele tá no meio aí da indústria aí de casamentos e afins aí. Ou seja, meu amigo Rogério Velasco tá aqui do meu lado, rindo demais já. já deu, os cortes já vão ser tudo lascado agora, vamos Já lá. rolou todos os cortes. Rogério, se apresenta aí pro pessoal. Isso tudo que eu falei é verdade. Se for mentira, você pode falar com a turma aí também, mas é verdade. É verdade. Sabe Bem, que acho que como produtor pode colocar 5% do que ele falou. faltou ainda, o cara é lutador, meu irmão. Misericórdia. Se lutador, der mole, pô. meu irmão, já era. Mata leão. Então, né? Ele já falou, eu tenho tido esse privilégio Faz de trabalhar sentido. com produção vocal, né? Eu faço produção vocal. Sou professor de canto de um bom número de alunos, graças a Deus. Né? Bem pago, difícil, né? Mas a gente está satisfeito, tem que ser grato ao Senhor por tudo. Olha, Sempre. olha. Sem tudo dar graças, né? Tem tudo é graça. E é isso. Lutador, não. Eu sou Parou. praticante de arte marcial, é diferente. Eu O pratico cara já arte tá me dando tom, marcial. já, tá vendo? Ele já te bateu sem Não, sem cara. encostar. Não, porque assim, poxa, não combina Não, mas muito. você entrou na vibe aí de competidor. Era isso que eu queria Não. falar, competidor. Às vezes eu vou em algumas competições. Falei Sim, errado. sou faixa preta de jiu-jitsu, Olha aí. porém, ó, agora. Deu não uma sou um carteirada, deu uma lutador. carteirada. Não sou um lutador. Eu sou um praticante de arte marcial, é pro meu bem-estar, saúde, né? Me ajudou muito até em questões de comportamento, domínio próprio mesmo, né? Então, pratico já há alguns anos e é isso aí. Mas Faltou domínio falar. próprio não é o dom do Espírito Santo, mano? Sim, mas você precisa exercitar. Aí, ó. Já vamos aprendendo já, ó. Faltou falar também do ciclismo, né, mano? Que você gosta. Eu tenho lá uma bicicleta muito boa, mas o material humano, o qual conduz a bicicleta, não é tão O bom cara assim, vai não. longe, bicho. O cara vai longe. Ainda mais com esse combustível caro, né, Rogério? Rapaz. Do jeito que tá aí. Galera, hoje eu tô vendo aqui que vai ser polêmico e vai ter umas piadas maneiras aí. Vambora. Vai ser bom. Mano, então, dito isso tudo aí, mano, fala um pouquinho como que você começou com essa questão aí das aulas, né? Até mesmo a produção vocal, como que foi. A gente já se conhece há um bom tempo e eu acho que a galera também já sabe que você um bom tempo tava ministrando assim de uma forma, continua ministrando, né, mas de uma forma a ir em algumas igrejas e tal, levando também o seu trabalho, né? Mas hoje você tá mais focado nessa área da aula. Então fala um pouquinho como que começou isso e Bora. pra galera aí te conhecer. Cara, as aulas começaram lá por volta de 2011. Na verdade, eu posso dizer que a minha vontade de ajudar, né, algumas pessoas acabou me fazendo descobrir que eu poderia ensinar. Alguns amigos sempre colocaram pilha, Murilo, baixista, ele sempre falava, cara, você tem que dar aula lá na escola, dar aula na escola, por conta do estilo que eu cantava. Na época eu curtia muito Paulo César Baruch, Raiz Coral, Coral Resgate, Leonardo Gonçalves e Tom Carf, essa galera dessa vibe do soul, black Soul music music. brasileiro, assim. E eu, cantava direitinho, vamos dizer assim, conseguia Legal. fazer algumas coisas, né? E aí ele ficava colocando pilha até porque não tinha ninguém que trabalhasse isso na época. Sim. Só que eu comecei mesmo na intenção de ajudar um amigo, né? Eu já trabalhava como backing vocal, trabalhava no estúdio do Marcinho Dedé lá, o Best Sound. Eu trabalhava com eles gravando e nós fizemos um trabalho onde o vocalista era um rapper.
E ele tinha um sonho de começar a gravar, de começar a cantar músicas fazendo melodias, porque até então é aquela coisa do rap, não. Sim. Aí ele queria fazer melodias e tal, só que ele não conseguia se encontrar na afinação, nas coisas assim. E aí ele, poxa, você podia me ajudar. Ele foi na escola onde eu trabalhava, só que ele não achou ninguém que desse aula para ele, ninguém quis topar o desafio. Eu trabalhava nessa escola, mas como professor de violão e sax. E aí ele, rapaz, vim aqui, mas, pô, ninguém tem horário e tal, não sei o quê. Pô, você podia me ajudar? Eu falei, ó, cara, até posso, mas aqui eu não sou professor de canto. Aí lá na igreja, na época, eu comecei ajudando ele. Eu já sabia alguns exercícios, algumas coisas assim. E comecei ajudando ele. Depois veio mais uma aluna, que eu conheci no estúdio também, por conta de gravar os backings lá. E aí, através dela, eu encorajei mesmo a dar aula. Aí eu fiz um curso, né, na época, um fonoaudiólogo internacionalmente conhecido, o nome dele é Juvenal de Moura, a galera da fonoaudiologia aí com certeza conhece o Juvenal. Ele deu um curso aqui em Campos, através da fono especialista em cantores que a gente tem aqui, a doutora Érica Marins. Eu fiz esse curso e daí criei coragem de dar aula. Trabalhei assim com outras coisas também e dando aula, meio que balebando ali, até 2019, onde eu Caiu dentro mesmo. caí caiu pra de dentro boca. mesmo. Caí pra dentro. Essa questão desse curso te ensinou mais com relação à anatomia ou com relação a técnicas mesmo? Fala um pouquinho, tipo assim, eu tô perguntando como um leigo Não, aqui, cara, tá bom? ótima pergunta. Cara, e interessante também esse assunto. Eu tinha alguma noção técnica, mas tinham coisas que eu não conseguia executar por conta da minha Anatomia. musculatura não estar preparada para aquilo. Isso aí é muito massa. E hoje é uma coisa que eu trabalho muito com os alunos. Ao invés de falando, você vai aprender isso, não, cara, calma aí, o caminho é por aqui. Aí quando eu vou falar sobre determinada técnica, ele consegue fazer, cara, faz Porque isso aqui ele para mim, porque ele já já- está preparado. Sim. Entendeu? Então o curso me ajudou muito nisso. A parte de técnica, que é muito importante também, eu aprendi muito ouvindo e pegando bizu da galera. Não é assim que eu faço, é tal. Cantores aqui da E na cidade mesmo. própria prática também, né? A gente vai tá descobrindo. fazendo, vai dando certo. A musculatura estando pronta, eu fui descobrindo muita coisa. E sobre a parte de produção que você falou, por estar no estúdio, e a gente fazia muito trabalho para bandas de fora. E, poxa, não dava para eles virem aqui à cidade toda semana. Né? A gente já atendeu banda de Belo Horizonte, já atendeu gente de Viçosa, gente do Rio, lá mais para a capital, né? Algumas cidades vizinhas aqui também, mas que não podiam estar toda semana no estúdio. Então, Marcinho me colocava para fazer as guias, ou seja, eu interpretava as músicas dos artistas, dos cantores, e depois eles vinham e cantavam. E na maioria das vezes eles gostavam do que eu fazia e fazia na linha que eu criei. E aí Marcinho começou a desenvolver isso no estúdio, oferecer esse tipo de trabalho. Olha, eu tenho aqui o rapaz que grava backing vocal comigo, ele faz a produção vocal também. Aí eu comecei a fazer esse direcionamento para cantores e fazendo às vezes, hoje eu também faço a produção vocal no geral, com back, às vezes assim, hoje o pessoal, hoje não, de um tempo para cá, mas hoje mais, a galera grava muito ao vivo. Então eu crio todos aqueles arranjos e passo para os que vão fazer no ao vivo. Até porque é importante, né? Falando de produção, quando entra o back, principalmente, né? Se você não tá ali, não tem a voz principal não tem um caminho, o back vai entrar tudo. Rapaz, no meio que a gente vive, quase ninguém sabe fazer back, mano. Rapaz, polêmica. Foi polêmica? Aí você lançou polêmica, hein? Não Você tá sei, querendo não sei. dizer que na igreja a galera só canta Cara, igual, uníssono? É, exatamente, a maioria. O problema que eu vejo não é nem esse. O problema é, eu dei um workshop semana passada numa igreja aqui da cidade. O que eu vejo como dificuldade é o pessoal entender cada função dentro de um ministério, que é o nosso contexto aqui. Por exemplo, infelizmente, talvez as pessoas podem até dizer que não, porque mantém aquele discurso do servo, né? Não, eu estou aqui para servir. Mas as pessoas não conseguem entender
que se ele canta apenas uma frase na música, ele não deixa de ser, ele não é pior, ele não é menos do que os outros. Ele não é menos do que o ministro que está conduzindo a igreja. Então, na cabeça do pessoal, ser back vocal é algo menor. Sim, Então, sim, quando ele é colocado naquela condição, ele quer cantar, ele quer aparecer. Não, ele quer estar no mesmo nível, que não Acontece existe esse muito, nível. eu acho que acontece A muito. verdade é que não existe esse nível. Esse é o detalhe. A questão é cada um, quando a gente olha para o que Jesus ensina para a igreja, a gente vê que cada membro tem sua função no corpo. E assim, e é interessante quando a gente vê a Bíblia falando a respeito de, por menor que seja um membro, ele tem a sua função e sem ele, a parada não funciona. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu trago muito essas lições para dentro da música e da produção, principalmente. Eu sou backing vocal. Por muitas vezes eu acompanho cantores, eu como backing, que eu tenho uma projeção de voz a mais do que o cara, eu tenho uma extensão, às vezes, O back maior. serve muito pra isso, pra um apoio, né, cara? Mas é isso. Eu lembro que o nosso amigo, pastor Fred Vieira, que também é ministro de louvor, ele definiu uma coisa para mim que aquilo ali me ensinou muito, a meu respeito. Uma vez eu fui questionado na frente dele por uma pessoa, um desavisado da vida. Polêmica. Cara, Não, eu quero essa polêmica, você quer mentir essa Eu polêmica? quero muito. mas, cara, eu não te ouvi. Aí eu falei, não, mano, mas a ideia não é me ouvir, pra você ouvir o cara, eu tô aqui como back vocal hoje, né? E tal, assim, mas falei com carinho, numa boa, né? E aí o Fred definiu uma parada pra mim que, poxa, primeiro eu fiquei muito lisonjeado pelo que ele falou, e isso me trouxe o ensinamento. Ele falou, Rogério, o legal de trabalhar com você é que eu não ouço a sua voz, eu sinto. Quando eu paro, ela tá ali, mas quando eu tô cantando, eu sinto que você tá ali, mas você não me atrapalha. Exatamente. E é aí que vai a dica pra você Tá backing dando vocal. o Cuidado pra apoio, você não sustentando. atrapalhar o cantor, no caso da igreja, o ministro com quem você acompanha. Eu acho também, Rogério, que essa dica sua não é só pro back, porque eu vejo muito, às vezes, os instrumentos também fazendo isso, né? Tipo assim, às vezes a guitarra é só pra fazer tim, 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 guitarra, tim, 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 tim. É porque é isso, cara. Infelizmente, no meio da música. E aí já vamos abrir, não é só no nosso contexto de igreja, não é só no contexto No geral, gospel, no no geral. Infelizmente, muitos músicos, isso no geral, músicos vocalistas, músicos instrumentistas, eles não entenderam o seu lugar. Infelizmente, a galera não entendeu ainda, tem muita gente boa que sabe isso e tira de letra. Mas ainda tem uma galera que não entendeu que ele precisa favorecer a canção, ele precisa favorecer a música. Eu fiz uma live, eu fiz uma live semana passada no Instagram, eu abro a live lá e faço de uma hora para outra, não marco nada, né? E aí a live tendeu para uma parte mais de pergunta e resposta, a galera me perguntando as paradas sobre canto e tal, e eu fui falando com eles. E sempre tem a pergunta, melismas. Cara, e os melismas? Como fazer, onde usar e pá? Onde E aí, moram? onde mora? Como existem? E aí eu falei assim, cara, primeiro é você entender que melisma é uma escala, então você precisa ter um conhecimento musical, não é só simplesmente sair fazendo ô para tudo Rapaz, quanto é eu sei lado. fazer melismo, hein? Glória a Deus. Tô zoando. Então, não precisa fazer agora, não. Meu Deus do céu. E Rapaz, eu tô pagando amigo aqui, gente. aí, cara, eu falei pra eles que depois que você aprende a fazer, ainda você precisa entender que todo tipo de arranjo tem seu lugar. Tem gente que quer fazer isso toda hora, é o que é isso? É bicho? chato, cara, é chato. Tira Parece às que o cara vezes. aprendeu e... Não, agora eu vou Rapaz, mostrar tudo que eu aprendi. Eu comecei a seguir um cantor no Instagram, porque eu vi um vídeo dele, eu achei muito massa, numa hora específica, ele fazendo os melismos, eu achei absurdo. Cara, depois que comecei a seguir ele, todo vídeo do cara cantando todas as músicas, ele fazia aquilo, eu, pum, parei de seguir. Deus me livre, bicho, tem como não? Cara, infelizmente se torna enjoativo. Eu dei um exemplo na live, como o Jonatas falou, eu não trabalho só com música cristã, eu sou professor e atendo vários cantores do meio secular também.
E no contexto que tava rolando a live, tava dividido o público. Uhum. E aí eu peguei uma música do Djavan chamada Oceano. É uma MPB bem classicona mesmo. Essa é o tipo que eu chamo de música classuda. Né? Que você tem que tomar muito cuidado ao mudar uma vírgula nessa música, que você pode estragar, entendeu? Exatamente. E aí eu dei um exemplo para eles, tocando a música do jeito que ela é, né? E depois eu falei, agora eu vou dar um exemplo aqui fazendo firula. Fiz uns melismas conscientes, escalas difíceis, até porque a harmonia da música ajuda muito, mas falei, sejam sinceros, isso ficou bom? Aí todo mundo, caraca, bicho, agora que você falando eu parei para perceber, alguns escreveram ali na live, que tipo, a linguagem daquela música não pede isso, entendeu? Fica bruto, né? Exatamente. Acaba ficando uma parada muito bruta. Então sai da proposta. Então acho que em tudo na música existe uma proposta. O ministério de louvor numa igreja, ele tem um objetivo e uma proposta. Uma banda que se apresenta já é outra proposta. Só que assim, a igreja tem essa mania de confundir as coisas, né? Sim. Como se você disser que você faz parte de um ministério, você é espiritual. Se você toca numa banda, não. Você tá precisando se converter. É mais ou menos por aí. Rapaz, olha aí, Vitor. Deixa pra uma polêmica, Vitor. Fala aí, solta. Então, você falou, mano, sobre secular e evangélico. Eu tenho uma pergunta. Eu até comentei um pouquinho, né? Com relação ao ensino, a fome de aprender, não vamos, assim, colocar outros méritos. Vamos colocar nessa parte. Fome de aprender, de buscar. Secular e evangélico, você vê nos seus alunos. É claro que eu acho que vai ter um ou outro ali que vai... Mas, no geral, pensando assim, numa média, no geral, o que você vê mais? Você vê a galera do secular ali batendo mesmo, firme, e a galera do gospel meio... ou não tem isso, é tudo a mesma coisa. Pode mandar a real aí pra galera. Cara, a galera do secular, na maioria das vezes, tudo tem suas exceções, na maioria das vezes a galera do secular vem sabendo o que quer. Eles vêm por conta de uma cobrança, mas não é uma cobrança qualquer, é uma cobrança do público. E um cantor sem público, ele tá na vala, cara. Ele vai fazer como? Então ele percebe aquilo, algumas críticas, alguma coisa, ou até assim, do pessoal que toca junto, produtores, na roda, né? No meio. Então, na maioria dos casos, eles vêm já assim, sabendo o que querem. Mano, eu preciso evoluir porque, olha, eu trabalho, eu vivo disso e eu preciso evoluir. Tanto na questão de cantar melhor, quanto volume de show muito grande, ele precisa aprender a lidar com aquilo, para não ficar rouco no meio da semana. Sim. E assim, eu falo show hoje no geral, hoje qualquer lugar que você vá, tem uma música ao vivo e é um show. Sim. É um espetáculo que aquele artista tá apresentando ali. Então, poxa, eu tenho alunos que trabalham de terça a domingo, cara. Então, puxado, né? Poxa, eles não cantam menos de 2h30. É daí para mais. Tá. Então, eles precisam ter um preparo, um cuidado, saber como recuperar a voz num imprevisto que passar. Às vezes se empolgou, cantou demais. Ou pegou um sereno, ficou rouco, tem que trabalhar no outro dia. O que eu faço? Isso, né? Tem a situação climática. Então, a galera do secular, na maioria das vezes... Vou até abrir um parênteses aqui. Tem uma moda agora surgindo que, tipo, por exemplo, hoje eu tenho o privilégio, a graça do Senhor, de ter trabalhado e ainda trabalhar com alguns nomes mais conhecidos da cidade. Então tem uma galera, porque Ciclano fez aula, então tem que fazer aula com esse cara também. Aí vai lá no estúdio, tira uma foto, não sei o quê, para dizer que fez aula com o professor que deu aula para aquele cara. Mas aí, mais um marketingzinho. Mas são poucos. A maioria vem sabendo o que quer. E do outro lado, a questão cristã, eu vou jogar essa bola pro Vitor, que ele cantou a pedra aqui mais cedo. Olha aí. Que ele falou, infelizmente a maioria vai por pressão do líder, do pastor... Não tem que fazer aula, né? Então o cara vai lá para, tipo assim, colocar o nome na lista de chamada. Não, tô fazendo o que ele mandou. Mas não estuda, não corre atrás. Ou até mesmo, né? É como você falou também. O ministério em si, a banda tá ali, ó.
negócio tá feio, hein? Solta aquelas piadinhas que não são nada muito... Cara, assim, Diretas, por né, exemplo, mas- eu decidi melhorar mesmo, conhecer um pouco mais e me aperfeiçoar por conta de uma crítica. Que pra mim, cara, foi assim, perdão, eu agradeço, cara, pela crítica. Não foi legal no momento. Vou botar no ventilador agora a polêmica. Olha Aê! aí. Matheus e Murilo. Aí, ó. Olha aí. Tinha que ser, bicho. A gente gostava de gravar umas coisas na época lá, todo mundo novinho. Lá vem bomba. Pô, cara, aí a gente tocava com o pastor Jonatas, você conheceu, lá da Presbiteriana do Turf. Aí a gente começou, antes de ir pra Márcia, a gente começou uns 2 anos antes, sonhando em fazer e gravando umas guias e tal. O Matheus gravava no som de Forge. Aí, cara, eu gravei, mano. Não passou. Quando eu saí, virei as costas, os caras apagaram, chamaram o outro e gravaram a guia, porque ficou. Eita. Tá, rapaz, você canta muito mal. Tenso, hein? Imagina. Caraca, Meu pai. bicho. Aí dali eu decidi, nesse momento, então, aí eu Vou decidi correr atrás. crescer, decidi correr atrás. Então foi maneiro, né? Sim. Mas pelo menos eu não fiquei dodóizinho. Ai, É, cara, hoje em dia, a gente passa numa situação que, assim, na igreja, você vai falar uma coisinha mais dura. Aí A você já pessoa- tá entrando na questão da geração Nutella, né, mano? É, por aí, você entendeu já, né? O que eu vou entrar. Você vai falar, cara, você tem que dar uma estudada aí, tem que melhorar o cara. Já soa pra ele que você tá falando, cara, você é horrível, não sei o que, não sei o que. E o cara já, eu vou sair do ministério. Então a gente hoje passa muito também por isso. Coisa que nessa época aí que você tá falando, não tô te chamando de A velho. gente tem que fazer tudo pisando em ovos hoje. É. Mas nessa época a gente, pô, eu sou de uma vibe parecida. Aprendi a tocar contrabaixo com o Edivaldo, tocando no meio de Dedé, Ebinho, Edivaldo, Vaguinho, Daniel. Daniel era do que não? Daniel não. A galera sim. Então, pô, eu tirava ali e nessa época a galera era nesse pique aí. Ê, tá errando aí, faz o negócio direito. Era mais ou menos isso. Então você, tipo assim, ou você tinha que correr muito atrás, ou você. Rapaz, não dá pra mim isso não, vou meter o pé. E hoje não. Hoje é essa vibe aí. É o cara que tá indo lá pra tirar uma foto com você e só. É o cara que você fala, mano, vão melhorar isso daí. Rapaz, melhorar isso daí? Não, eu tô fora do ministério, ó, chama o pastor, aí o pastor depois tem que entrar no meio do negócio. Então hoje a gente vive muito isso, né, cara? Então, E olha que tecnicamente, vamos lá, sem polêmica, tecnicamente as músicas de hoje estão mais fáceis que as antigas, você né? bem gosta mais. de girar nessa polêmica. Não, rapaz. eu só tô. eu enfatizando. vejo assim, é interessante, né? Vitor é prova, né? Eu procuro ser muito consciente na minha fala em qualquer ambiente, não é porque a gente está gravando. Vitor me conhece tá mais perto de mim hoje e ele sabe que é um pensamento que eu costumo expressar. É uma música que é mais fácil em número de acordes, vamos dizer assim, e até simplicidade de acordes, porém é um estilo de uma sonoridade muito peculiar, Exato. que até 3 meses atrás eu falava, eu não sei tocar isso. A galera, você é maluca, mas é que 4 acordes. Eu falei, não, cara, eu sei fazer os acordes, mas esse som eu não sei de onde vem. Agora, por conta até de estar caminhando com eles lá, a igreja tem um pouco do estilo, e aí passei a ouvir um pouco das coisas e tal, e aí eu consigo hoje ter uma noção, fazer algo pelo menos parecido, ali para poder compor a necessidade da igreja, atender a necessidade da igreja, mas, assim, realmente é mais fácil. É mais fácil hoje porque, tipo, o cara hoje ele consegue ter acesso a uma cifra também, né? Tem site de cifra, tem até ministérios hoje que Tutorial. disponibilizam. O cara que gravou põe um vídeo dele fazendo a bateria, explicando como é que ele fez a virada, o violonista falando ali do tipo de acorde, se ele usou capotraste, se não, em que casa tá, como é que ele fez a Se você paletada. pegar os ministérios de fora, sei lá, hoje que estão famosos, Elevation Worship, Maverick, sei lá como que fala isso. A galera tem um canal no YouTube voltado só pros músicos da igreja que ensinam como é que tocam, cara. Aí tem vídeo de bateria, como é que faz tal música, vídeo de guitarra, do baixo. Rapaz, hoje o negócio Hoje em dia mastigado. tá tudo mais fácil, porém se torna mais difícil pra galera
tipo assim, tá tão mastigado que, eu não vou estudar não, porque vai ter um ensaio lá, essa música eu já toquei semana passada, ou, não, depois eu vejo o vídeo e vou. Ou seja, é tenso. Mas vamos sair desse assunto que gira, a gente sempre tá nele, né, Vitor? Sempre. Aqui. Sair disso. Vamos sair disso e vamos entrar num assunto sobre ministério, Rogério. Cara, você teve ali foi só um CD? 2. Foram os dois? Eu só peguei o segundo, né? É. Peguei ali mais o segundo. Mano, vamos falar já que a gente gosta e o povo também de polêmica, vamos lembrar aquelas histórias lá. A gente tava entrevistando esses dias o DJ Moté. E ele falou aí uma polêmica maneira. Mas contem algumas polêmicas aí que já aconteceu durante ministrações. Não precisa citar nome, não, mas eu sei que você gosta também. Fala aí, a pior das piores. Rapaz, acho que as piores, assim, não tem como nem definir um nível maior ou menor entre elas. O cara te oferecer algo, né? Não, você pode vir, a gente vai depositar uma oferta e você sai de... Você não vai sair de casa pensando na oferta, né? Eu vou até complementar o que eu falei aqui, mas deixa eu definir essa parte. Porém, quando você deixa algo, né, principalmente para sair da sua casa, da sua cidade, na maioria das vezes, né, do seu estado também, já saí algumas vezes do estado, e você chegar no local e aquilo que foi prometido você não receber, aquilo te quebra, cara. Até porque eu nunca fui famoso. Eu costumo dizer que até hoje eu vivo do ministério. Em que sentido? Porque eu não consigo diferenciar. Eu não tenho um momento que eu sou crente e um momento que eu não sou. Né? Até no meu trampo lá de casamento, eu tô tocando música secular, mas ali o Rogério tá ali, o filho de Deus, o escolhido dele tá ali. Então, né, eu não consigo diferenciar. Eu tô vivendo o ministério o tempo todo. Então, eu continuo vivendo sustentado pelo Senhor, independente que seja, o cara, mas você tem um monte de agenda, é fácil dizer, mas se não fosse o Senhor, não teria as agendas. Sim. Você tem um monte de aluno, mas se não fosse o Senhor, não teria aluno, cara. E é assim, o meu pensamento sempre foi esse, eu continuo vivendo pelo Senhor, eu dependo dele, é ele que faz. Mas naquele tempo, principalmente, a gente tinha uma expectativa de que, poxa, olha, eu vou ter que viajar na quinta, então eu fico quinta, sexta e sábado sem dar aula. Então isso de alguma maneira precisa ser compensado, porque senão eu não teria condição de ir. Exatamente. Tipo, porque uma grande banda hoje, um grande ministério, além da questão de despesas, boa parte tem um cachê ou até uma oferta definida, que para mim não muda nada, é tudo cachê mesmo. Tem um cachê, não estou dizendo... Só muda o termo. Eu não estou dizendo que é errado, não. Na verdade, que tem que ter. A gente não cobra para ir na sua igreja, não, mas a gente pede uma oferta que é de tal valor. É uma ofertinha de 50 mil. Então, assim, não está errado o cara... Até porque tem um investimento com instrumento, seja o que for. É isso aí. O Rogério, hoje, eu só vou onde eu posso ir com as minhas pernas. Meu carro dá para ir? Eu tenho meu dinheiro para botar o combustível? Eu vou. Se chegar lá, derem uma oferta, amém. Ou a gente come uma pizza, a gente paga o combustível, ou se for um negócio legal, a gente divide para todo mundo. Mas eu não saio de casa, a não ser que Deus me tire de lá. Mas por minha consciência, minha vontade, eu não saio de casa mais. Cara, você pode vir que a gente vai te dar uma oferta. Eu não saio de casa contando com isso. Eu só saio se eu tiver condição de arcar com aquela viagem, com aquele translado ali, seja o que for. Porque eu já sofri muito com isso, cara. E chegou um tempo na minha vida, acho que foi a pior fase que eu vivi na minha vida, que eu me frustrava quando não tinha oferta. Eu ia... Aí você vai, tipo assim, você entende na sua cabeça, pô, eu tô fazendo a vontade de Deus, não que não estivesse fazendo, não é isso. Mas, pô, eu tô fazendo a obra.
né? Nem concordo muito com esse termo, mas é a linguagem. Fazendo a obra. Para mim, a obra já está pronta e Jesus já consumou ela lá na cruz, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Vamos para frente. Então, assim, eu tô fazendo, cumprindo o meu chamado, vamos chamar bonitinho, então. E aí você chega e as pessoas te prometem algo e chega simplesmente... Melhor não prometer, né? É melhor não prometer. E aí eles esquecem, às vezes, que, poxa, é um pai de família que está saindo de casa, está deixando esposa, filho, né? E que às vezes depende daquilo, cara. Tipo assim, se eu ficasse em casa e não tivesse aquela oferta, beleza, eu faria outra coisa. Entendeu? Agora, eu deixei de fazer coisas e confiei na palavra daquele irmão e o cara fazer isso com a gente, entendeu? E, pô, teve uma, assim, que eu viajei para uma cidade, eu já até falei em outros podcasts sobre isso, em outro, para ser mais específico, não, foram 2 específicos, mas eu não vou citar o nome da cidade, isso é uma coisa que para mim já passou, tá perdoado, eu não tinha perdoado até esse tempo, então agora tá perdoado, não vou citar nome nem nada. Mas eu fui para uma cidade muito longe, Vitor gosta. e, cara, eu passei um aperto muito grande, cara. Eu vim com fome dessa tal cidade até em casa, praticamente, cara. Com fome. É tenso, né? E eu não poderia desinteirar aquela grana, porque a gente tinha, eu e Manu, minha esposa, a gente tinha uma fatura de cartão, que a gente não poderia mexer no dinheiro, tinha que pagar. E se eu mexesse, ia desinteirar. Então, assim, cara, eu passei a rever. Foi até aí que eu passei a rever algumas coisas. Eu falei, mano, eu não acredito que Deus me chamou para isso, não. Tem até uma palavra daquele pastor Neil Barreto, que ele fala assim, os mercenários, eles são gerados pela própria igreja. É a igreja que fabrica o mercenário. Ele até contou uma história dele muito engraçada, mas que é triste também. Chamaram ele para pregar numa determinada igreja, e aí ele conta que... E como é que faz para hospedagem, hotel? Olha, eu fico no hotel, mas se for o caso também, para não onerar muito gasto para a igreja, eu fico na casa de algum irmão e tal. Aí o irmão levou ele para casa, né? Colocaram ele num quartinho, aqueles quartinhos de bagunça, deram um boot no quartinho, jogaram ele lá no fundo, só que para ir no banheiro ele tinha que sair à noite, no céu aberto, para ir na varanda da casa na frente e ir ao banheiro. Só que aí prenderam ele lá e soltaram o cachorro. Nossa, velho. E ele fala, assim, a gente ri, mas é triste. Pô, o cara acordar na madrugada não poder ir no banheiro, cara. O cara largou, abriu mão, né, do luxo, né? Não Pra quis o uns hotel. É luxo, mas no final das contas não é luxo, cara, é necessidade. É necessidade. E aí, poxa, assim, ele falou, é de uma desonra muito grande, cara. Então, e assim, aí ele falou, olha, aí daqui a pouco o cara... Aí ele falou, muitos cantores... E vocês dois sabem o que é isso. Vocês não são cantores, mas são músicos. Já tocaram com alguém, ou com o próprio ministério da igreja. E vocês sabem, cara, o que é ser maltratado às vezes. Sim. E aí, não tô dizendo que você tem que... não, então agora eu tô por cima e quem me viu passar na prova não me ajudou. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas a parada é o seguinte. Infelizmente, tem alguns irmãos que são, assim, fracos de mente. E, na verdade, não é nem que o irmão é fraco de mente. Ele cansou de sofrer, cansou de apanhar, ficou conhecido. Ele vai colocar um assessor, meu irmão. Ele não fala com mais ninguém. Exatamente. Ele vai colocar um assessor. E aí o assessor... E aí ele já passa pro assessor. Cara, a gente precisa disso. E não vamos abrir mão. Cara, às vezes ele nem precisa passar por isso. Assessor, você ganha de acordo com o que você produzir. Meu amigo! Aí já é. Você vai dormir no hotel 5 estrelas, porque o cara vai querer ganhar o dele, mano. Exatamente. Cara, eu lembro... Você chegou a conhecer o empresário que andava comigo na época, que chegou a bancar algumas coisas, custo do CD, alguns shows que a gente fez para a prefeitura, foi ele que fechou. E, assim, é um grande amigo que eu tenho hoje, mas chegou um tempo que eu percebi que Deus não tinha me chamado para isso. Por quê? Porque o cara, tipo assim, viu o meu sofrimento, né, as cacetadas que ele foi tomando. Quando ele assumiu, ele falou, olha... A gente vai comprar um outro chip para você. Esse número aqui agora é da empresa. E quem fecha a sua agenda sou eu. Eu falei, até aí beleza. Só que assim, cara, eu não fui discipulado para isso.
Deus me deu graça de andar com homens de Deus, com pessoas que me ensinaram valores, sabe? E ele falou, agenda com igreja pequena a gente só fecha na semana. Eu lembrei das congregações que eu tocava na roça, lá de antigamente, que eu ia para tocar em caminhão. Eu atravessava o caminhão na rua, botava um som lá e a gente ali quebrando tudo e tal. Eu lembrei dessas pessoas que às vezes eles fazem cantina um mês antes para gerar recurso, né, para poder enfeitar a igreja, fazer um negócio bonito, pagar, né, Você tá vivendo isso de novo, um né? combustível. Agora a igreja faz isso. Não, cara, mas aí a questão é a seguinte, ele falou, assim, a mentalidade profissional dele, eu ia ter que abrir mão disso, porque, tipo assim, como é que eu falo? Vamos supor que você é um pastor, e aí você me chama para ministrar na sua igreja com 5 meses de antecedência para você se programar. Aí chega na semana, ó, pastor, infelizmente o cantor Rogério não vai poder ir, porque tem um outro compromisso aqui. Aí ele falou, porque às vezes pinta uma igreja maior, ó a visão do cara. Visão de empresário, né? Aí ele falou, ó, assim pinta mesmo. uma igreja maior e você pode abençoar mais gente. Aí Pô, eu, mano, aí tá certo, Você vai pode, deixar de abençoar mais gente. você pode abençoar mais gente. não, aí, cara, nesse dia foi assim, foi até engraçado, foi a única vez. Você pode abençoar ele, pô. Foi a isso que primeira e eu quis única dizer. vez que a gente discutiu. Eu falei, mas cara, não, isso tá errado. Ele, rapaz, esses pastores, rapaz, são tudo não sei o que, tudo ladrão, e fica ganhando dinheiro nas suas custas. Eu falei, não, cara, não é isso. Por causa de né, assim, geralmente a maioria acaba pagando. E é o que a gente vê com cantor, cara. Cantor, ó, tem o meu cachê, é tanto. Ah, não, é tanto. Porque já sofreu muito, cara. É o que você falou mesmo lá do pastor, que às vezes a igreja cria... Cara, a última, e rápida. Também, como eu tô com o coração agora liberando muito perdão, não vou citar nome, vou citar nada. Eu estava acompanhando uma banda de um cantor, muito meu amigo, e a gente foi ministrar numa determinada igreja, e nessa igreja teria também um cantor já famoso, nacionalmente conhecido. Isso aí. E aí, cara, o cantor programou um show num estado, sei lá, 1.500 quilômetros de diferença daqui. Ele programou ministrar num lugar à tarde, contando que chegaria aqui 7h30. Só que ele desceu no Rio. Como é que você desce na Rio-Niterói às 5 horas da tarde? Não anda, tá tudo parado. Mano, o cara chegou aqui 10h30 da noite. Ô, caraca. Quem segurou a onda? O cantor, o qual eu estava acompanhando. Que ele ministraria só no sábado e domingo. Lembrei essa história, assim, Mas fica quieto, não cita nome Olha não. aí, rapaz. Ih, só Mano. em off, só em off. O cara, puxaram ele, cara, só corre. Na minha visão e de muitas pessoas até hoje, valeu mais a pena ter visto ele ministrando com a banda do cantor do que o próprio cantor quando chegou. O cantor veio, cantou 5, 6 músicas, mandou umas 3, 4 frases de efeito. Você vai ter vitória, que não sei o quê, o povo inflamou, aleluia, acabou. 11 mil de cachê, mais despesas, deve ter dado aí uns 7 a 8 mil de despesa, e os caras foram embora. Só, né? Que ele Uma horinha? aqui. A banda pode dizer, a banda ficou até mais, mas o cara não, ele fez 1 hora, o cara ficou 1 hora aqui. E foi embora. Aí esse cantor ministrou no sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, 2 cultos, fora que ele já tinha ministrado no lugar do cara. Deram R$400 aí, cara. Só que o tecladista que ele trazia, o cara vinha de fora também. Eita. Aí só de R$400 combustível foi pro cara. Foi pro tecladista. Então, assim, cara, 2 situações que me fizeram mudar a mentalidade. Eu fiquei até um pouco revoltado. Não abandonei o Senhor, mas eu fiquei revoltado com as pessoas. E me fizeram parar. Por exemplo, depois eu gravei o Novo Tempo em 2013. Depois não fiz mais nada. Não gravei mais nada. E aí, isso aí, cara, me deu uma bronca dessa coisa, assim, um desgosto desse meio, pra te falar a verdade. O gospel. Que aí eu falei, mano, quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar, bicho. Aí comecei, montei meu projeto de casamento, entendeu? Comecei a aceitar alunos do meio secular também. Comecei a fazer produção e gravar também trabalhos seculares e tal. E daí eu fui. Né? Nunca saí da igreja, permaneci na igreja local sempre, né? Ali ministrando. Graças a Deus, o pastor
né? Que hoje eu não estou mais lá, mas ele muito sábio, sempre entendeu muito bem. Eu também sempre fiz muita questão de reportar tudo que acontecia. Vou estar em tal lugar e tal, aquela coisa de sempre assim, né? Que é interessante você ter alguém por você. E a igreja também entendia. E, e aí, cara, eu comecei a trabalhar porque eu falei, mano, eu não vou ser escravo disso, não. Não vou, cara, eu não vou ficar chorando migalha pra daqui a pouco crescer, eu me tornar um cara amargurado e aí vai que, sei lá, mano. Explode já. Aí você vai Acontece, explodir com uma visão de- exatamente. E, mano, distorcida, né, de tudo. todos esses cantores de sucesso, agora eu posso citar nome, Fernandinho, Eli, Eita. esses ministérios grandes aí, sei lá, Avivar, todo mundo. Todos eles têm uma história triste pra contar, mano. Rogério Pode Velasco. perguntar. Olha aí. Não, mas não sou grande, né? Só no tamanho, né? 1,88 m. É a medida lá do certificado de reservista lá que tem no Exército. Então, assim, todos esses caras já passaram perrengue. Você conhece, Quem não? você cria de Edivaldo. Edivaldo já tocou com o Quem não? Fernandinho. E aí, quem não passou? Quem não passou perrengue? Então, cara, e era um lugar que não era pra ser assim, mano. Era um lugar que era pra ter mais consciência. Era um lugar pra abraçar, né, cara? Sabe qual é o meu propósito agora? Toda vez que eu vou numa igreja pequena, e eu tenho o maior prazer em ir numa igreja pequena, principalmente aquela que você vai sozinho, sem banda, voz e violão. Toda oferta que eu recebo nessas igrejas, eu completo com uma parte minha e eu oferto de volta. Eu fui num lugar, a pastora, não, meu, mas isso a gente separou para você. Eu falei, pastora, eu entendo isso, você não sabe como que eu tô agradecido. Porém, eu fiz um propósito com o Senhor. Aí contei 40 minutos de história para ela entender. E falei, olha, a partir desse momento, toda igreja de pequeno porte, igreja menor que eu for, eu não aceito oferta. Eu vou dar uma oferta para a igreja. Então, assim, me ajuda a cumprir com o propósito que Deus me deu, a cumprir com o meu voto. Entendeu? E aí ela entendeu, né? Eu chamei a diaconisa, fui lá, consagrei, a gente orou. E quando é uma igreja maior, que já tem condição, eu divido com a galera, a gente sai para comer alguma coisa. Se for algo muito considerável, a gente fica com alguma coisa, vai custear ali um combustível, alguma coisa assim. Mas hoje é a minha visão. Então, assim, eu não saio mais. Posso sair por conta de igreja de amigo. Eu tenho pastores amigos em Belo Horizonte, tem um pastor amigo meu que é missionário, agora está lá em Santa Você não Catarina. tem agenda mais? Os casamentos, tá tudo casamento agora tomado, né? E tem isso também, Tem por isso, né, conta do trabalho. E assim, e aí vem um outro agravante, né? Que é o meu trabalho, e por conta do trabalho, qual o dia que eu tenho para estar na igreja? Domingo. Eu sempre valorizei estar na igreja local. Então não tem como você ficar lotando a gente domingo. Porque assim, até a gente cansa de ouvir pessoas falando, mas talvez falar alguém de menor porte, né, que não está no auge falando a mesma coisa, talvez possa surtir algum efeito, porque eu estou perto de alguns. Assim, a igreja, cara, local, é o lugar que a gente não pode se afastar, mano. Porque é lá onde você vai ser tratado, cara. Lá onde você vai ser cuidado, lá onde você pode ser exortado. Porque a estrada, você é sempre o cara, você é sempre uma bênção. Sim. Na igreja de fora, você é sempre uma Porque bênção. não conhece sua história, não sabe, mano. não sabe nada. E assim, às vezes Você não vai ficar chorando lá. tem uns caras mais ousados que quer repreender. Eu vi uma vez um cara falando com aquele Alessandro Vila, alguma coisa, da tatuagem dele. Foi com uma escrotice, cara. Que palhaçada, ridículo aquilo. Então, assim, às vezes tem uns mané, mas um mané mesmo, mais ousado assim, que faz uns besterol desse, mas na maioria das vezes, meu irmãozinho, isso é uma benção, veio aqui, o irmão fulano de tal, veio aqui, é homem de Deus. Não tô dizendo que não é, mas, cara, você só vive no glamour. Você tá soberbo ali, mas você manda um discurso de humildade no púlpito e acabou. Agora, na igreja local, os seus irmãos te conhecem, mano. O seu pastor te conhece, o seu líder te conhece. Seu líder lá, ó. O meu líder aqui, ó, o chefe tá na área. Mano, fala pra gente agora. Agora eu tive lá no seu estúdio, a gente trocou uma ideia sobre isso e eu acho que você pode agregar um pouquinho. Esse podcast é muito disso, de trazer dicas, trazer Crescimento pra galera. agregar valor na vida das pessoas.
E a gente tava falando um pouquinho agora sobre o lado Rogério empresário, que é o lado onde o cara gera conteúdo, onde o cara teve uma sacada. Pô, eu não posso me comportar dessa forma porque, pô, além de aluno, amigo, são clientes. Então fala um pouquinho como que veio essas sacadas assim do Rogério. Pô, isso aqui é minha empresa hoje, eu vivo disso, então eu tenho que fazer diferente. Não vou fazer. Cara, aluno, tirar, a gente conversou naquele dia, né? Tirar a nomenclatura de aluno para cliente é porque, cara, hoje assim, primeiro a gente tem grande oferta. Talvez eu seja um dos professores mais conhecidos aqui da nossa cidade na rede social. Talvez, não sei se sou. Talvez seja. Porque eu entendi que a rede é uma ferramenta. Mas ainda assim nós temos muitos professores aqui e bons professores e eu tenho aqueles aos quais eu indico. Entendeu? Tem professores aqui da cidade que eu indico, assino embaixo. Né? Eu não tenho horário, cara, eu não tenho, mas eu tenho um amigo de minha confiança que eu posso indicar. E tem um que não é nem muito meu amigo, mas eu sei o profissional que é e eu indico assim mesmo, porque o cara é bom. O cara é muito competente no que faz. E então, assim, a oferta de trabalho é muito grande. Então, assim, aluno, eu trago na minha mente aluno essa coisa mais da arte marcial. Não, eu sou aluno de fulano de tal. Então, aquela coisa pra vida, assim, de aluno, né? E eu quis usar também a nomenclatura cliente para quebrar um pouco uma barreira de vaidade. Que, tipo assim, às vezes o cara canta mais do que eu, aí vai fazer aula comigo. Mas, cara, às vezes o fazer aula, eu não vou ensinar ele a cantar. Eu vou ensinar ele a cuidar da própria voz. Eu vou ensinar a ele, talvez, mostrar para ele uma visão de fora, de onde a voz dele soa de uma maneira mais bonita, onde ele pode cantar melhor, mas sem forçar tanto, por exemplo. Então, ele vai ter uma economia, vai ter qualidade por mais tempo. Então, eu desenvolvi essa forma de chamá-los de clientes. Né? Primeiro, porque são mesmo, se você for botar na ponta do lápis, ele paga uma mensalidade e ele tem encontros semanais ali no estúdio, onde a gente vai trabalhar com a voz dele, onde eu gero conteúdo, gravo os alunos, uso a minha rede também para dar um incentivo e tal. Então, assim, e eu percebi que realmente eu quebrei uma barreira. Quando eu comecei a chamar de clientes, uma galera muito top chegou para trabalhar comigo hoje. Né? Então, assim, E é até engraçado, fala, cara, você tem algum aluno que canta mais do que você? Eu falei, eu tenho muitos que cantam mais do que eu. Né? E aí, até a questão da rede social também, percebi essa ferramenta. Eu não fiz curso, né? Até pretendo me especializar mais um pouco, né? Mas eu ainda prefiro focar mais na aula mesmo. Mas, assim, a minha ferramenta é divulgar. Eu gravo ali, fiz uma decoraçãozinha bonitinha, estou sempre mexendo, sempre agregando algo a mais para poder, né, deixar um vídeo mais bonito, que eu percebo que é um incentivo para o meu cliente, sabe? Sim. E eu penso assim, Acaba que seu estúdio também é algo mais intimista, né? Porque, pô, as pessoas estão acostumadas a chegar numa sala de aula. Às vezes uma sala que vai ter um instrumento só, às vezes vai ser uma sala vazia, só com teclado ali. E quando ele chega, se sente assim mais, de certa forma, um pouco mais à vontade, né? Mais aconchegante o local e diferenciado, né? Até ele chega às vezes, pô, deixa eu fazer um vídeo aqui, pô, lugar maneiro. cara, eu procuro. Você já reparou? Você, como produtor, já viu isso. Tem gente que chega aqui quando você fecha aquela porta e o cara vai gravar a voz treme e não sai. O cara, rapaz, caraca, mas lá na igreja eu canto essa música e flui. Pô, em casa eu canto essa música tranquilo. Sim, Em acontece. todo lugar que é natural, ele vai conseguir desenvolver melhor. Então eu tento, de alguma forma, fabricar um lugar natural para ele. É melhor gravar então o CD na casa da pessoa? Ou que o estúdio simule a casa dele. Então, Boa. às vezes quando isso acontece, Tá aí às uma vezes ideia boa pra você mesmo, Jonathan. eu apago tudo, mano. Apago tudo aqui.
e deixa a pessoa só acende uma luzinha lá dentro. Rapaz, lá. negócio de apagar, tu lembrei de uma história. Olha aí, polêmica. Às vezes eu deixo só o abajuzinho também ligado aqui pra dar um climinha. É, cara, assim, Ou apago tudo lá dentro e deixo aqui. Ó, hoje mesmo, um aluno saiu assim, caraca, ele saiu abismado com a minha linha de raciocínio a respeito do meu trabalho com ele. Ele falou, pô, não sei o quê, mas, pô, tô aqui, perdão, tô sendo avaliado. Eu falei, não. Ele, não, mas em todo lugar a gente tá sendo avaliado. Eu falei, cara, como que eu vou te avaliar se eu ainda não te passei nada? É a segunda aula dele. A primeira foi, eu costumo dizer que eu faço um raio-x do aluno. Ele está conversando comigo, eu já estou ouvindo a fala dele, percebendo se tem alguma coisa na fala, se tem uma rouquidão, né? Como que ele se expressa, Pra dicção. saber se é natural, né? Eu Se já estou tá sendo natural ou não. mapeando algumas coisas, né? Isso aí eu aprendi com meu professor. E- A galera acha... A galera. A galera não, a galera. A galera acha que você usa a voz mais quando tá cantando, mas você fala mais ou você canta mais no seu dia a dia? Depende. Na maioria das vezes fala, cara. Então você tem que aprender a falar, mano, antes de você aprender a cantar. Olha aí, o cara Não, é e brabo, assim, hein? não- O cara, além de diretor aqui, geral, o cara é brabo. Pô, mas do Spielberg canto. não é qualquer um não, né, filho? Dá licença aí, né, bicho? Aí, cara, assim, aí ele, poxa, ficou maravilhado, a palavra, né? Pela minha linha de raciocínio a respeito do trabalho. Eu falei, não, cara, eu falei, mano, você chega na faculdade, no segundo dia de aula o professor pode te dar uma prova? Ele não te deu conteúdo. Aí ele, caramba, bicho. Eu falei, mas eu primeiro tenho que fazer você ficar à vontade aqui, eu vou te passar, né, fazer você entender como funciona, depois eu vou avaliar você, mas na ideia de posso avançar ou preciso corrigir mais alguma coisa? Nunca de te cobrar algo, de dizer, não, você não é para isso não é para você, de jeito nenhum. Né? Porque eu sei que lá fora a gente é avaliado em tudo. A ir ao ar esse podcast, vão ter pessoas que vão estar avaliando a todo momento a minha fala, a sua pergunta, né? Tem os haters. Tem, cara, sempre tem. Então, assim, eu não me preocupo nem um pouquinho com isso. Mas agora, dentro do meu trabalho lá, cara, eu quero que a pessoa se torne. E, cara, a maioria dos alunos se tornam chegados. Você tem uma cliente sua que é minha cliente, que é nossa amiga, Keila. Figura. Uma pessoa extraordinária, entendeu? E assim, o estúdio me deu aquela amiga, aquela pessoa top. Agora eu passei a conhecer o João e o Paulinho, que são da mesma banda, pessoas também excepcionais. Então, assim, eu quero que ali seja um ambiente natural. Tipo, que o cara se sinta à vontade, como ele senta na mesa de um restaurante, como ele vem para a igreja e se assenta numa igreja dele, que ele se assenta no banco e vai cultuar, tal. Então eu quero. E o lado bom disso é que você, se em algum momento você precisar falar, ó, você tá errado nisso, 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 Aham. nisso, a pessoa vai entender aquilo. Normal, cara. Não vai entender como, pô, Rogério falando isso comigo, pô, eu sou amigão de Rogério, ele manda essa pra mim. Cara, você falou uma coisa interessantíssima. Quando eu dava aula em escola, uma vez eu fui ser, com todo o carinho que há no mundo, cara, eu fui ser sincero pra minha menina. Ela fazia aula comigo numa escola que eu trabalhava. Então eu tinha que seguir o ritmo da escola, né? Só que assim, mano, eu ficava, cara, eu não vou conseguir dar jeito nessa menina, ela precisa de uma fonoaudióloga. Na terceira aula eu já tinha feito a leitura, entendeu? Cara, aí falei com a direção da escola, ó, não, meu irmão, deixa ela aqui, ela vai desenvolver, porque o cara quer a grana, mano. E aí, pô, beleza. Chegou um tempo que na sala de aula eu falei, olha só, você está estudando, você já está há 2 meses, você tem algumas dificuldades, tem coisas que eu, como professor de canto, eu não posso te atender. Eu não tenho o que fazer. Seria legal você procurar uma fono, você vai na fono, resolve essa questão, depois você retorna. Cara, no outro dia a menina voltou com o pai, dizendo que o professor falou que ela não sabia cantar, que cantar não era para ela, e que não sei o quê. Eu falei, caraca, bicho, que doideira, mano.
Então, assim, cara, a menina ficou magoada pra vida. Acho que se ela me ver hoje, deve ter raiva da minha cara. Entendeu? Mas por quê? Tem o outro lado da moeda. Na igreja dela, ela era uma benção. Pode beber essa água aqui? Pode, Ai, meu Deus. pelo menos a aguinha tem um esquiteiro. Ah, ninguém sabe que depois que a gente vai pra pizzaria. Porque a gente ainda não tem o quê, João? Então, entrando nesse assunto, meu amigo Vitor acabou de me lembrar, estamos ainda sem patrocinadores, mas a gente quer ter alguns patrocinadores aí para estar atendendo você, nosso convidado, vocês que estão por vir. Então, patrocinadores, façam esse favor. aproveita. Meus amigos empresários, aqui, ó. Olha aí, aproveita. É um conteúdo, né, legal, né? Aproveita porque a gente está iniciando ainda. Então, Isso aí. É essa, ter patrocinadores aí para estar apoiando. E se patrocina, mas vocês cobrem a eles para me trazer depois que a vaca estiver gorda, entendeu? Isso aí, essa é a ideia. Vitinho, manda uma pergunta aí. Você que é o cara das polêmicas e hoje isso? você tá mais perto do Rogério. Acho que você deve ter alguma aí para... Rapaz, eu queria que ele falasse um pouco mais profundo aí, que ele é um cara que trabalha com música e faz parte desse meio de tocar no meio secular, né? Eu queria que ele falasse um pouco melhor sobre isso, porque a gente já conversou sobre isso e eu sei que ele tem uma visão massa. Ele toca no meio secular, porque isso é o sustento dele, ele é músico, mas mesmo assim existem músicas que ele se recusa a tocar, pelo sentido delas. Eu queria que ele falasse um pouco sobre isso. Aí, legal, essa é legal. Cara, assim, eu de uns anos, né, uns bons anos pra cá, eu cheguei à consciência que o que existe na música, respeito, cara, com todas as minhas forças, quem pensa diferente de mim. Né? Eu só garanto uma coisa, cara, eu tenho convicção da obra que Deus fez na minha vida. Eu tenho convicção de que Deus me salvou. Então, mano, a gente vai estar no mesmo céu, glorificando ao mesmo Deus. Isso eu te garanto. Se você tem certeza que você vai estar lá, eu também tenho certeza, então vamos para frente. Agora, tratando-se dessa questão de trabalho, eu penso que existe música boa e música ruim. De uns tempos para cá eu tenho esse pensamento. Porém, existe a música que você vai cultuar, a música para você fazer um devocional, para você ter que, às vezes até bate, né, a música do culto com uma parte devocional, né, aquilo que você vai usar para te edificar. E existe a música que é para te entreter, entendeu? Sim. Né? E eu tenho uma sensibilidade, cara, de conseguir perceber Deus em músicas que não falam o nome dele. Até porque quem que escreveu essa música, mesmo que não seja cristão, ele é criação de Deus, cara. Então ele tem reflexo. A glória de Deus reflete nele também. Ele é criação de Deus. Né? Então, se ele tem arte, se como a palavra diz, que todo dom perfeito, tudo vem do Pai das luzes, que criou todas as coisas com o seu poder, então, assim, ele criou a humanidade. Então, aquele cara lá do mundo, entre milhões de aspas, que compõe uma música secular, mas que tenha um conteúdo interessante, aquilo ali é de Deus, cara. E eu vejo e sou edificado. Não tem tantas músicas assim, mas algumas que falam, poxa, relacionamento de pai e filho, amor genuinamente entre homem e mulher e tal, uma mensagem bacana, romântica. Eu gosto e me sinto edificado por aquilo, né? E tem uma música que uma palavra eu tiraria dela, né? Uma música do Djavan, o nome dela é Pétala, se eu não me engano. E o refrão diz: por ser exato, o amor não cabe em si. Aí ele fala, por ser encantado. Só essa palavra que eu tiraria. Mas por ser encantado, o amor revela-se por ser amor. Invade e fim. O que a graça de Deus faz com a gente? O que o amor de Deus fez com a gente? Ele vem e acabou, resolve a história, entendeu? O que Jesus fez por nós foi isso. Então, poxa, eu consigo ser edificado, cara, ouvindo uma poesia dessa. Que o compositor não tem nem noção, talvez, do que ele escreveu. Ele não quis descrever a Deus nessa composição, com certeza não.
Ele quis descrever o amor poético, talvez, pensando em uma mulher, não sei. Mas ele descreveu uma coisa que é muito maior do que ele, entendeu? Entendi. E eu consigo ser edificado. Então, assim, Vitor falou a respeito de músicas que eu não toco. Eu toco hoje em casamentos, né? Teve um tempo na pandemia que eu até toquei em eventos e fiz determinadas produções que hoje eu não faço mais. Hoje eu não faço mais. Por escolha. Rogério, então você pecou? Cara, eu tenho consciência que não. Eu fiz meu trabalho, só que eu percebi que eram ambientes que não têm a ver comigo. Entendeu? Que tem isso também. Além da questão das letras das canções, por exemplo, tem músicas que hoje tudo fala de alguma história no meio secular. As músicas de sucesso, por exemplo. Você tem as músicas podres, que falam escrachando o sexo, né, e diminuindo a mulher, né, esculachando ali a figura da mulher, né, tratando o sexo como algo quase que animal mesmo, fazendo apologia à droga, a adultério, a traição, que adultério é a mesma coisa, né? A questões que vão de encontro com a nossa fé, né? Então, esse tipo de música eu não toco. Já teve caso de noiva, às vezes, algum lugar que eu estava tocando, pô, você pode tocar tal música? Que assim, hoje eu tenho um trampo que eu faço gospel e MPB, né? Gospel secular. Vamos botar no geral. Né? Então a gente faz um primeiro momento, depois a gente dá um intervalo e volta, né? Porque às vezes assim, tem noivas e noivos que têm convidados variados e eles não, eles, a família, né? Não se sentem incomodados em servir aqueles convidados com uma música que não é de cunho cristão, entendeu? Só que eles me convidam sabendo, né, que eu tenho um crivo bem apurado em relação ao que eu canto. Só que alguns são desavisados. Vem porque, pô, gostou da voz, viu tocar em algum lugar e chama. Aí uma vez me pediram uma música do Dilcinho. E a música diz que se existe sentimento não é adultério. Cara, essa música eu ouço. E, cara, se E o você... pior é que o cara canta muito, né, mano? E se você ouvir a construção da música, a produção é indecente, bonito, cara. É muito bonito. A melodia, arranjo da música é linda, cara. Só que a letra é podre, entendeu? E aí eu falei pra mim, mas você tem certeza que você quer essa música? Menino, mas essa música é tão romântica, tão... Eu falei, presta atenção, então você tá acabando de casar e você já tá liberando o varão aí pra acabar com tudo, porque se tem sentimento não é adultério. Não, eu falei, uai, mas por que você tá pedindo pra cantar? Tá falando isso? Aí, cara, mas eu nunca tinha pensado por esse lado. Falei, então faz favor de pensar. Posso tocar outra dele? Aí falei com a menina e toquei, cara. Então, assim, eu penso em músicas que eu vou cantar, ambientes que eu vou frequentar. No caso da música se vai de encontro com a minha fé, com a nossa fé, eu não toco. Não toco mesmo. E assim, não precisa ser nem escrachado, não. Até aquelas coisas ali em mensagem subliminadas, se eu perceber, não canto. Não faço e acabou. E em relação a lugares que eu vou tocar, eu até falei, pô, na pandemia eu fiz alguns trabalhos que hoje eu não faço mais. Eu creio que Deus, o Espírito, me trouxe esse discernimento que eu não devo estar em lugares onde eu não consiga, de alguma forma, expressar ali uma diferença. Ser, de alguma forma, ser exemplo bom. Sim. Por exemplo, tipo assim, eu sei que tem cristãos sérios, cara. Gente disposta, gente de oração, gente de conhecimento bíblico. Sempre vão ter os caras mais espirituais que falam, não, isso não pode, e descontextualizando, né? Ah, não pode jogar água, dois tipos de água da mesma fonte, não pode jogar água amarga e água doce, não sei o quê. Só que, pô, nada a ver uma coisa com a outra. Vai estudar um pouquinho, meu filho, para não falar besteira. E Brabo. então, assim, a questão que eu penso é se em algum lugar eu gravei um DVD de uma banda, eu produzi a parte vocal, né, fiz a seleção das cantoras, era uma banda com 4 vocalistas e tal. E essa banda gravou um DVD. Até no dia, foi um DVD assim sem público, porque estava no meio da pandemia.
até no dia da gravação, teve um bloco de músicas que eu desci. Eu falei, não, esse bloco eu não gravo, não. Conversei com o empresário e tal. Ele, rapaz, mas como assim? É entretenimento. Eu falei, não, mano, pra você é. Pra mim, vai de encontro com a minha fé, então não é só entretenimento, é algo que me incomoda. Aí eu falei, eu só gravo se eu nesse momento... E aí eu, tipo assim, botei quente no negócio. Falei, olha, na hora desse bloco eu vou descer. Ou vocês param a gravação, ou vocês editam depois, edite certo. Bloco tal, deixei o sax e desci. E aí até o meu combinado até então era de acompanhar essa banda, porque o combinado era festas corporativas, empresas do Porto, eventos do Sesc, SESI, essas paradas assim. Só que chegou no meio do caminho, e eu entendo o empresário, ele precisa de grana, ele investiu um dinheiro alto e ele queria retorno. Ele começou a abrir os shows de novo, ele não, vai tocar na festa não sei de quê, e o repertório vai mudar. Quando eu vi o repertório, eu falei, galera, obrigado por tudo, pela confiança no meu trabalho, mas agora não dá pra mim não. Por que eu fiz isso? Por que eu gravei o DVD e ali não? Porque no DVD, como eu te falei, foi um DVD sem público. E ali eu tenho certeza que eu fui testemunha do Senhor. Eu tenho certeza que eu fui luz. Tenho certeza que eu fui luz naquele ambiente. Numa festa de casamento, por mais que até tenha bebida lá, eu tenho certeza que o meu comportamento faz diferença. Tenho certeza absoluta. Mas agora, em uma festa onde você sabe que o público inteiro, luz piscando, ninguém vê ninguém, bebedeira, agarramento, eu não vou conseguir, ninguém vai nem saber que eu estou ali. Então eu não vou conseguir ser testemunha de nada. Então esse não é um ambiente para mim, entendeu? É até uma pergunta que me fizeram uma vez. Acredito que vários pastores, líderes já ouviram essa pergunta. Deus está em todo lugar? Aí se o cara fala que sim, aí o cara está no inferno. É certinho. Pegadinha, né? Certinho. E aí Deus está em todo lugar? Eu falo, cara, ele está em todo lugar onde se faz necessária a presença dele. Ele está em todo lugar onde tem um coração quebrantado, que a Bíblia diz que ele não resiste. Ele está em todo lugar onde existe fé. E ele está em todo lugar onde ele é Senhor. Entendeu? Então, onde eu estou, tenho certeza que ele está, porque ele é Senhor da minha vida. E por ele ser Senhor da minha vida, eu tenho esse discernimento dos lugares onde eu posso testemunhar o Senhor da minha vida, mesmo não sendo um ambiente cristão. Eu podia jogar aquele exemplo, o padeiro vai vender só para crente, o padeiro crente vai vender pão só para crente, o açougueiro vai vender carne. Não, não é isso, cara. Não é isso. Mas é a questão onde você garante que você vai ser testemunha de Cristo ali, testemunha de Deus naquele lugar. Onde você talvez não abra a boca, mas o seu comportamento vai fazer diferença. Entendeu? E, cara, nessa pandemia, Deus me deu, assim, vários testemunhos de que ele estava comigo o tempo inteiro. Até nos momentos onde eu estava triste, até revoltado com algumas coisas, né, com algumas coisas que eu vivi, momentos difíceis que eu passei, e ele nunca me desamparou. E, cara, nos momentos que eu estava mais quebrado, às vezes nesses ambientes, eu estava assim, tentando me achar de novo, por conta de ter sido ferido por algumas circunstâncias, Deus me mostrava que ele estava comigo, e, cara, como pessoas que hoje estão comigo, uns já até retornaram para a fé, retornaram para o caminho do Senhor, outros têm passado por processos incríveis de mudança de comportamento, porque estavam comigo, cara. E falou, cara, assim, eu nunca vi um crente assim. Porque, claro que tem gente, meu irmão, quem sou eu? Se Paulo falou que dos pecadores ele se sentiu pior, quem sou eu? Entendeu? Mas, assim, a questão é de você fazer isso, você conseguir testemunhar para a pessoa no comportamento, cara. Que ele, assim, tem um amigo que ele sempre fala, cara, eu nunca vi o evangelho do jeito que você fala, porque você se priva das coisas, de algumas coisas, você tem sua fé, você fala isso aqui para mim não, aquilo ali para mim não e tal, mas você não fica para mim toda hora aquela chatice, sabe, que você vai pro inferno, você tem que mudar de vida, não sei o quê. Eu falei, mano, engraçado que Jesus fala a respeito do inferno para crente, para fariseu, para escriba. Jesus não chegou pro endemoniado e falou, você vai pro inferno.
Jesus não chegou pro cego lá e falou, você vai... Não, a sua fé te salva. Para aquela mulher pecadora, cara, na casa de Simão, se eu não me engano, ali, que ela chora ali nos pés dele, lava os pés dele com as lágrimas, enxuga com os cabelos, depois ungiu os pés dele com bálsamo, e aquela coisa... Você fez uma música desse negócio aí que eu falei com você naquele dia, né? E nesse contexto, o cara ainda teve a coragem de pensar, se ele soubesse quem é essa mulher, e ele não estava deixando ela fazer isso, e ele conhecendo o pensamento, né, vai dar aquela aula. Cara, dois deviam, um devia pouco e outro devia pra caramba. Os dois foram perdoados. Quem amou mais? Entendeu? Então, assim, Jesus tira lições. Ele sempre esse filha, a tua fé te salvou, cara. Era esse o discurso. Não tô falando, cara, que você tem que ir pro mundo, vai pra boate evangelizar. Isso é conversa fiada. Isso é papo furado, entendeu? Mas eu tô falando, cara, às vezes o cara é policial. Sim. E o policial passa por situações complicadas. Inclusive, eu tô chamando um policial aí pra tá com a gente aqui pra falar exatamente isso, né? Porque deve ser... Cara, né? é punk. Eu conheço alguns. Como que você vai dar um... pedala no... É punk, cara, é punk. Eu conheço um cara, bicho, assim, ele é uma referência pra mim, é um tenente da polícia, presbítero, prega com uma intrepidez absurda, assim, você vê que Deus tá na vida daquele cara, mas, mano, como policial, o cara é temido, mano. A bandidagem teme o cara. Por quê? Porque ele fala, meu irmão, como policial, eu dou o meu melhor aqui, bicho. Eu glorifico a Deus fazendo o que eu tenho que fazer. Sendo honesto, batendo nos caras. Não é questão de bater, cara. A questão, assim, é de prender, prendeu. Não, mas se precisar, né? Se precisa, claro, e ele tá em defesa da vida dele também, né? Ele tá ali para defender a sociedade, é o papel dele. É o papel dele. Então, assim, a gente precisa olhar com um olhar diferente para as coisas. Assim, eu entendo, Jonas, que muita coisa é pela falta de informação. A Bíblia diz, né, lá, acho que Osés, se eu não me engano, Deus usa o profeta para falar, olha, por falta de conhecimento o meu povo perece. Jesus fala numa situação, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. E você vê, tem outras situações que você vê, a falta de conhecimento leva uma nação à ruína. Imagina um povo pequeno, imagina uma igreja, imagina um ser, uma pessoa, uma família, entendeu? E você ser cristão, cara, é muito mais do que você pegar frases bonitas que você vê outra pessoa pregando. É você se aprofundar na palavra. Então, assim, e hoje, cara, eu vivo desse jeito. Tem meu trampo, tem a minha empresa, né? A parada dos casamentos e tal. Mas, mano, eu falo muito com a minha esposa. E com alguns amigos. Jonas, o que Deus fez na minha vida nesse tempo, até a respeito de mudança de vida, financeiramente mesmo, né, de poder adquirir coisas que eu nunca sonhei, de viver coisas que eu nunca imaginei viver, de poder trazer um sustento digno para minha casa, poder sonhar com algo para as minhas filhas, entendeu? E eu, assim, isso é parte do que Deus dá. Ele tem algo muito maior do que isso. Sempre tem. Mas, assim, Deus me deu essa graça, cara, de poder desfrutar de coisas. Mas eu tenho uma consciência, juntos, muito latente no meu coração. Pode chegar o momento que Deus fala, chega. Eu quero você só aqui agora. Ou eu quero você só ali. Ou não sei, ó, agora eu quero que você vá pregar a palavra. Você não vai cantar, você vai fazer mais nada. Você vai pregar. E aí? Então eu falo com o Manuel, ó, vamos aproveitar, vamos dar graça a Deus por tudo, mas, porque lá atrás, mano, bem lá atrás... Olha aí. 1050. Oh. Eu era pintor. Oh, caraca. Pintor pintor lembro, predial. Quando eu te conheci, você tava... Fazia uns bicos ainda, eu tava meio que saindo. Eu fazia uns bicos e tal, tava começando a ser conhecido no ramo, né? Eu e hoje pastor Wagner, lá da Presbiteriana do Joca, a gente trabalhava junto, né? Poxa, eu fiz muita obra legal, grande, fiquei conhecido no meio dos doutores da cidade, prestando serviço para essa galera da alta, né? E estava começando a ganhar melhor, ficar conhecido, e de repente Deus me tira daquilo e me leva para trabalhar na igreja ganhando menos da metade do que eu ganhava. Eu estava atento e Deus fez.
E, cara, foi um tempo difícil, mano. Foi um tempo difícil. Você começar, ó, eu venho de infância pobre, vamos dizer assim. Muito feliz, porém pobre, né? Porque a gente, tipo, não precisava de muita coisa. Né? Ó, o meu ouvido de músico, por exemplo, a percepção que eu tenho, vem de um tempo que a gente, na casa dos meus pais, não tinha televisão, era rádio o dia todo. Então, meu irmão, eu conheço tudo, mano. Anos 80, internacional, eu conheço tudo. Não sei cantar porque eu não canto inglês. Mas, cara, o pessoal... Ainda não. Ainda não, bem colocado. O pessoal às vezes pergunta, rapaz, queria cantar tal música, às vezes uns alunos mais velhos, mas essa acho que você não vai conhecer. Qual? O cara me mostra, dá o violão aqui, bora, canta aí. Porque lá de trás, então assim, a gente veio de uma infância difícil e de repente você começa a ganhar melhorzinho, comprar uma roupinha melhor, ter uma carninha na geladeira, um iogurte, um biscoito de recheio, uma coisa assim. E de repente, mano, você tem que ir para um propósito totalmente diferente, bicho. Mas a gente foi. E como que eu testifiquei que aquilo era de Deus mesmo? Porque é minha esposa, bicho. Vambora. É estar atento, né, cara, aos sinais. Então a gente foi, cara, e começou do zero. Mano, eu não tinha 1% da capacidade musical que eu tenho hoje. Não tô querendo me colocar como se eu fosse o cara, mas eu sei também do que eu posso. Eu sei o que eu sei fazer, né? Mas naquele tempo eu não tinha. Então foi a aposta do pastor que falou, que eu até falei, pastor, mas eu não tenho condição, eu não sei tocar direito, cara. Eu toco um sax mais ou menos, violão eu sei. Ele, cara, eu não falei que você tá pronto e eu não tô chamando você para lidar com música. Eu vejo em você um líder. Ele falou comigo. Eu vejo em você um líder. E aí, daí a gente foi, topou. Aí na música hoje, pela graça de Deus, a gente consegue dar essa melhorada de novo. Mas, cara, e se Deus falar que ele quer me colocar em outra coisa? Então, independente de ser música secular, seja o que for, cara, eu tenho que estar atento a ele. Eu não nós, né? E aí a gente segue, mano. E é isso. Rogério, a gente tá fazendo, né, esses podcasts mais curtos um pouco. Então nossa hora avançou um pouquinho. Mas eu queria, mano, te agradecer por estar aqui conosco. Queria que você falasse aí pra câmera aí, pro pessoal que tá assistindo, suas redes sociais. Não sei se é mais de uma, né? Ou se é só uma. Mas manda tudo aí. Fala se você tem algum horário ainda, alguma vaga pra aluno. E pode fazer um merchanzinho aí dos alunos aí, a galera que quer, não quer. Ou seja, bem, manda a letra aí pra galera. E valeu mesmo, mano, por estar aqui conosco. Tamo junto, cara. Tá doido? Isso é Brasil. Brasil. Cara, meu Instagram é @RogérioVelasco. Né? Tá com a foto bonita de perfil tá, agora. Rapaz, Tá bicho, tratado, negócio lá tá bonito o negócio lá, né? E no YouTube eu tenho um canal lá, Rogério Velasco também, tem algumas coisas lá do meu CD, que a gente gravou na época, tem alguns vídeos também de cover, mas eu trabalho mais, eu uso mais o Instagram mesmo, né? Se você precisa de um professor de canto, um preparador vocal ou um arranjador pro seu trabalho. Que isso, mano. A gente tá aí, tá à disposição. Horário, eu tenho 2 horários lá. Opa! Chama no direct aí que tem aparecendo 2 horários essa semana. Vagou. Uma aluna ficou grávida, não vai poder mais, mandou mensagem hoje. Olha aí, ó. E o outro, o cara saiu da cidade, então eu tô com 2. Tem 2 horários, gente, ó. Chega pra perto. E é isso. Mano, valeu. Em breve, com certeza, a gente vai te chamar de novo assim que os patrocínios chegarem. Eu vou cobrar. E aí a gente quer fazer um momento com outras perguntas, né? Esse foi mais pra galera conhecer um pouquinho da história, tá bom? Valeu mesmo por estar aqui e disponibilizar seu tempo aí. O cara tinha aulas pra dar, mas não sei como ele conseguiu lá. Tá amanhã aqui. a gente dá aula até 22 e tá tudo certo. Meu Deus. Mano, valeu. Tamo juntão. É nóis. Abraço. Valeu. Valeu, galera.